Graças a Deus, Brasil, Panamá, as nações do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês rica e poderosamente. Meus filhinhos, eu quero aqui relatar a visão que o Senhor nos deu no dia de ontem, no dia 15 de abril, quando estávamos em oração junto com a igreja amada. O Senhor mostrou o globo terrestre e acima do globo terrestre um grande anjo lendo um pergaminho em suas mãos. E eu perguntei ao Senhor o que o anjo estava lendo, e o Senhor disse a nós que na madrugada de ontem para hoje, do dia 15 para o dia 16, ele me revelaria o que o anjo estava lendo. E quando eu vi aquela visão, eu entendi que o anjo estava lendo um decreto de Deus para o mundo, porque eu vi o anjo acima do globo terrestre com um decreto, com um pergaminho aberto nas suas mãos, que era um decreto de Deus. Mas eu não conseguia entender o que ele falava devido à língua, que era muito diferente. E aí esperamos o Senhor falar conosco naquela mesma madrugada. E o Senhor disse que na madrugada do dia 15 para o dia 16, às 2h15, o Senhor viria a nós para falar conosco a respeito daquele decreto que eu não entendia. Bom, meus irmãos, e assim aconteceu. De ontem para hoje, que é do dia 15 para o dia 16, quando foi 2h15 da manhã em ponto, o Senhor veio a mim e me deu a tradução daquele pergaminho que o anjo grande por cima do globo terrestre estava lendo. E esta foi a tradução que o Senhor nos deu. O anjo estava lendo um decreto, e o decreto diz o Senhor assim: para os irmãos não terem medo, não tenha medo, meus filhinhos, porque nesse decreto o Senhor disse que ele decretou sobre a terra o livramento, a proteção divina. E eu via no decreto, na interpretação do Espírito, a provisão de Deus para as nações, a provisão de Deus para os países do mundo inteiro. E eu via, enquanto o anjo falava, pela interpretação do Espírito, eu pude observar que conforme o anjo dizia no decreto de Deus, Deus estava dizendo que ia trazer provisão, que o plano do inimigo para o caos na terra não vai acontecer. Eita, glória a Deus, meus filhinhos, eu fiquei maravilhado. E enquanto Deus estava dando a tradução, eu podia ouvir a voz do Senhor na madrugada do dia 15 para o dia 16, às 3h15 da manhã, Jesus dizendo a mim: oh glória a Deus, meu servo, eu vou trazer provisão. A economia do mundo não vai ter colapso. Eu vou trazer provisão. Eu já disse a ti, meu servo, que vem 7 anos de bonança no mundo inteiro. Sou eu, Senhor, permitindo isso. Não haverá caos, meu servo. Eu estou decretando o livramento e a proteção sobre a terra. Satanás não dominará a terra durante esses 7 anos, porque eu tenho um mistério a se revelar aos meus filhinhos nesse período de 7 anos. E eu fiquei maravilhado, meus irmãos, podendo ver o anjo do Senhor dando um decreto de Deus sobre a terra, anunciando a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o caos. Meus filhinhos, tenha cuidado. Tem muitos homens e mulheres que dizem ser de Deus, dizendo que é Deus trazendo caos para a terra.
é Deus permitindo os demônios das destruições vindo sobre os homens, sobre as mulheres. Não será assim, meus filhinhos. Esses homens estão mentindo, eles não estão falando pelo Espírito de Deus. Deus vai guardar a terra durante 7 anos. Eu não sei o que vai acontecer depois desses 7 anos. Mas o Senhor vai falar conosco o que Ele quer falar. Ele vai revelar a nós esses 7 anos de bonança sobre os 4 cantos da terra. E Ele vai nos ensinar alguma coisa que nós precisaremos aprender. Sei, meus irmãos, que nesses 7 anos teremos lutas. A igreja terá adversidade. Os problemas cotidianos alcançarão. Mas haverá 7 anos de provisão de Deus nos 4 cantos da terra. Não vai haver caos, meus irmãos. Essa foi a tradução que Deus nos deu da visão que o Senhor nos entregou no dia 15 de abril, 2 horas da tarde, quando estávamos em oração. Deus ordenou o anjo ler o decreto sobre o globo terrestre. Não haverá caos, não haverá desespero. Jesus não está voltando agora por conta do coronavírus. Não se engane, meus irmãos, com essas falsas profecias que os homens estão dizendo que chegou o tempo de morte, de sofrimento, de tribulação. Deus venceu esse demônio, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Deus deu recado à igreja. Deus está dando os sinais dos princípios das dores. Mas ainda não é o fim, meus irmãos, ainda não. Fique atento, glorificando o nome do Senhor, porque o decreto de Deus para o globo terrestre e todas as nações é que não haverá caos. Deus vai levantar muitas pessoas, muitos profetas, muitos ungidos de Deus serão levantados nesses 7 anos. Homens anunciando de um lado do outro nos 4 cantos da terra. Homens que muitas das vezes estarão escondidos e ninguém saberá quem são essas pessoas. Mas o Senhor está levantando uma igreja poderosa. Nesses 7 anos, Deus vai levantar uma igreja poderosa. Labanda subnasce. Porque essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, meus filhinhos, diz o Senhor. Fazei prova de mim, pergunte a Deus, filhinhos. Nós teremos nesses 7 anos adversidades, tribulações, como sempre tivemos. Mas depois desses 7 anos, cabe a Deus esperar o tempo e mostrar para nós o que vai acontecer depois desses 7 anos. Fiquem em paz, meus filhinhos, não tenha medo. Não haverá caos como muitos estão dizendo. Mentira! Não haverá caos, mas haverá provisão de Deus. E Deus vai nos ensinar uma lição gloriosa, que muitos ainda não sabem, não conhecem. Esta foi a palavra do Senhor ao me visitar nesse dia 16, 2h15 da madrugada, 16 de abril. Deus abençoe a todos, ficam com esta profecia do Espírito de Deus. Graças a Deus.